Fala galera do Resenha com Nelson Torres. Hoje o nosso convidado no conteúdo é o técnico Paulo Bonamigo, campeão paraense versão 2022. Técnico que vem fazendo com que tenha evolução na Série C do Campeonato Brasileiro para levar o Clube do Remo ao acesso à Série B, no qual em 2020 ele teve esta oportunidade. Identificado 3 vezes com passagens pelo Clube do Remo, muita resenha não vai faltar. Então a partir de agora, dê o seu like, se inscreva, compartilhe o canal Resenha com Nelson Torres para você sempre dar essa moral pra gente. Bom amigo, desde já muito obrigado pela sua atenção conosco aqui no canal. É um prazer te ter aqui, poder falar contigo e trazer essa resenha legal junto aos nossos telespectadores que querem conhecer não somente o Bonamigo como treinador, mas o Bonamigo nos bastidores também, né? É interessante esse intercâmbio, porque o técnico de futebol também é ser humano, né, Bonamigo? Prazer é meu, Nelson, estar falando contigo, estar em contato, de poder falar um pouquinho do clube, da instituição, do Clube do Remo, do nosso trabalho, da nossa metodologia. Enfim, fico à disposição para falar sobre qualquer assunto contigo. Vamos começar pelo assunto retorno de Paulo Bonamigo para a temporada de 2022. Como é que se deu isso daquele momento que anteriormente você viveu um momento até familiar, justamente da pandemia e tudo mais, isso acabou te atrapalhando, inclusive no Clube do Remo, daquilo que eu soube. Aí você saiu do Clube do Remo, foi ficar ao lado da sua família, cuidar da parte psicológica e social também. Aí, de repente, Paulo Bonamigo aparece novamente em 2022, o clube demonstrando esse reconhecimento pelo teu trabalho e entendendo que era você naquele momento para iniciar essa movimentação, esse trabalho, visando o seu projeto para a temporada de 2022. É verdade, Nelson. Quando nós fizemos o repar que nos classificou para a Série B em 2020, a comemoração trouxe e afetou aqui dentro do Bainão 15 integrantes, entre comissão técnica e atletas, onde a gente não pôde fazer a final do campeonato contra o Vila Nova e nem o jogo contra o próprio Londrina, que era o último jogo da fase de grupos. E eu peguei a Covid Delta, que foi uma Covid que realmente fiquei 30 dias em um estado muito difícil, perdi 12 quilos. E quando retornei, já retornei em ritmo de competição, porque a gente entrou dentro de uma Copa Verde, já parti dentro de um paraense. Isso fez com que a minha saúde mental, principalmente, foi bem desgastante, foi muito desgastante até eu recuperar aquelas energias e força. Enfim, a gente sabe que sem saúde eu já não sou nenhum garoto, mas tivemos alguns problemas que atrapalharam o nosso andamento de competição. Entrou já a Série B em seguida, não começou a aparecer resultado, eu coloquei junto com a diretoria no momento que não era oportunidade de dar continuidade, porque não estava com aquela disposição inicial e a própria saúde minha estava prejudicada, eu precisava ficar um tempo para me recuperar, porque a Covid foi pesada, recuperar meus 12 quilos que eu perdi, enfim. Superado isso, fui realmente ficar com família. Quando houve um convite para retornar, eu juntamente falando com a minha comissão, voltei novamente e aceitamos o desafio. E dentro do projeto nosso, eu falei que seria importante a gente recuperar a hegemonia do futebol paraense. A gente sabe que pegamos o Remo numa situação muito difícil, normal, que a torcida chateada com a queda, evidente. Rebaixamento é a pior coisa que tem para o clube. Né? Exatamente. Então, nesse processo de reconstrução, tivemos que trabalhar realmente muito, não só nós dentro do campo, como diretoria, em trazer peças certas para o lugar certo, que a gente sabe que o mercado é um pouco restrito quando se trata de campeonato paraense. E a gente sabe que a gente conseguiu esse título muito agradecer esse grupo de atletas, porque tivemos que quebrar até algumas etapas em termos de colocar jogadores jovens dentro do clube, que a gente sabe que o Clube do Remo é um clube gigante, que tem uma torcida gigante, que tem uma camisa que pesa, e nós tivemos que quebrar a etapa com alguns atletas, colocando jovens em momentos que eles teriam que trabalhar um pouquinho mais eles, não preparado ainda para assumir essa responsabilidade muito grande, mas o grupo se fechou de uma forma muito intensa.
acreditou na ideia, o trabalho foi muito forte, tivemos muita turbulência na competição, fomos cobrados pela torcida, que é justa, porque ela quer ver um time vencedor, e principalmente num ano após o rebaixamento. Mas a equipe cresceu no momento certo, acho que enfrentou um grande adversário na final e fomos merecedores campeões. Isso realmente um campeonato que ficou muito difícil pelas dificuldades que nós tivemos na montagem. De jogar um jogo final contra o nosso tradicional adversário, jogando no meio campo com 3 meninos de 20 anos, o Pingo, 19, 20 anos, o Marco Antônio, 21 anos, o próprio Curuá, 22 anos, e o Ronald, 19 anos. Então, a gente sabe que nesse momento tem um peso muito grande, nós sabíamos disso, mas procuramos personalizar muito esses garotos, de ter coragem, não ter medo, de ter personalidade para saber enfrentar os grandes desafios e maturar eles muito mais cedo, porque esse tipo de jogo ele dá uma experiência, dá um handicap muito bom para o jogador no futuro, para amanhã. E, enfim, entramos dentro de uma Série C onde praticamente a gente jogou na quarta-feira, nem comemoramos, e já no sábado estamos jogando com vitória. Tendo que manter a mesma base que vinha do título. A base, evidente, aí já com algumas contratações que já estavam uma semana conosco, mas ainda não adaptado ao clima, a metodologia, eles até acompanharam o jogo, mas não é a mesma coisa de você estar trabalhando desde o início de competição. Então é evidente que nós nesse início de competição com 4 rodadas, pela dificuldade, pela formatação da equipe, houve uma oscilação, principalmente no jogo com São José, que a gente fez bons 20 minutos, depois caiu, recuperou de novo, fez 2 gols, aí teve um apagão de 2 minutos. Fizemos bom jogo contra o Manaus lá, infelizmente a gente perdeu um jogo que a gente jogou o tempo todo melhor que o Manaus, mas infelizmente a pontuação não veio, mas estamos numa crescente, o grupo está crescendo, os jogadores estão encorpando, os que chegaram também estão acrescentando qualidade. Hoje eu posso dizer que eu tenho um elenco com mais opções em relação ao campeonato estadual. Uma poltrona diferente de um banco ou de cadeiras, né? Estou bem... Você conta opções, porque, por exemplo, você toca na questão do Campeonato Paraense, por ter que lançar muitos garotos e queimar essa etapa e quebrar paradigmas, e daí vem a pressão do torcedor que não entende essa parte interna, mas que quer resultado de qualquer maneira, e aquele atleta que enverga a camisa do clube, quando entra em campo com o apoio da torcida, quer ver ele jogar bola, não interessa, aí depende de sua comissão técnica, você chegar e como lançou. Então antes você tinha essa dificuldade de banco de opções. Hoje você já tem uma opção por inteiro, um oceano no banco de opções que eu chamo de uma poltrona, justamente que te dá esse handicap de poder movimentar, como foi o jogo passado que o banco ganha jogo. Tem entrado, o grupo tá entendendo, a rapaziada que chegou está começando a pegar mais ritmo, o Fernandinho está crescendo nos treinamentos, isso já melhora a expectativa de jogo, o Vanilson tem entrado com espírito dentro da equipe do jeito que precisa, o próprio Neto também já está há mais tempo com a gente, já está dando resultado mais imediato, isso reforça sem dúvida um setor nosso que nós tínhamos uma certa dificuldade, que tinha muitos jogadores jovens ainda e tem que resolver jogo, não é fácil. E o mais importante, eu acho que a gente está conseguindo formatar competição de pontos corridos. A gente precisa ter um grupo mobilizado, porque a gente sabe que tu tem um time bom que não tem comprometimento, ele se torna um time médio. Tu tem um time bom com comprometimento, normalmente é time que chega. Se tu tem um time ruim, mas que tem comprometimento, ele às vezes até com a vontade de vencer, a raça, determinação, ele consegue atingir suas metas. O famoso time de operários que apelidaram. Exatamente, né? Principalmente a gente Série C, que sabe que é competitividade 90 minutos, é pegada o tempo todo, cada metro quadrado está sendo decidido. O mais importante é que o grupo está entendendo bem, nós estamos bem focados, bem unidos, sabendo que a gente tem muito que crescer ainda, não está naquele nível que a gente espera, até porque a competição ela vai começar a funilar, vai começar a formatação dos blocos, os grupos de cima vão brigar para subir, vai ter os blocos, vão ficar intermediários, pontos corridos aí, tem esse time que estão se reajustando embaixo, então vamos para a 5ª rodada confiante, e dentro disso a gente tem que ressaltar que a gente começou e não tivemos a semana cheia novamente, porque tivemos que jogar o Cruzeiro, pela Copa do Brasil também, que nos tirou
a possibilidade de fazer treinamento, de dar um pouco mais de adaptação aos atletas novos, mas enfim, o mais importante é a gente saber o que está sendo construído aqui, e o que está sendo construído tem que ter marca, tem que ter uma identidade, tem que ser um time que sabe o que vai fazer no campo, fora de campo, um cara profissional, dentro de campo, um time que tem que ser extremamente, não desperdiçar a qualidade técnica, mas aliar a técnica a uma disciplina tática, a um time que se compromete também com vontade de vencer, com desejo, com conquista e, acima de tudo, apetite. Eu não posso trazer jogador para o Clube do Remo que vem e não tenha fome de conquista. Gana de vitória, exatamente. Né? Correr como um prato de comida, né? Como o pessoal fala, nessas gírias, essas nomenclaturas que existem no futebol. Você falou sobre oscilação, eu vejo muitos torcedores conversando comigo, e eu também até observando os jogos do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro. Paraense foi uma coisa que a gente já falou, né? Mas serviu de parâmetro para você fazer uma análise agora para o início da Série C. Ainda mais com o banco de opções e várias que você ganhou e tem ganhando ainda no decorrer da competição que vão chegando. Então qualificou cada vez mais. A dificuldade diminuiu. Mas no sistema de variações, meu amigo, que eu observo, não sei se você concorda comigo e acrescente, por gentileza, caso não concorde, você testou pelo menos 3 situações táticas ali, justamente para encaixar aquilo que tu pretende, para diminuir erros e ir aperfeiçoando até chegar no ideal que tu pretendes. Por exemplo, tu foi no 4-1-4-1, foi no 4-2-3-1, depois no 4-1-3-2-1, depois com uma variação no 4-4-2, já testou recentemente um sistema de 3 zagueiros, ainda não encontrou aquela formação ideal, até porque o time está em construção e está na adaptação daquilo que você pretende. Essa oscilação, 10, 15 minutos, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, ela vem acontecendo, como não foi no jogo passado fora. Isso é normal? Como você pode corrigir? O que você pode acrescentar? Eu observei certo isso? Não, a tua observação foi certa na questão de plataforma. Acho que eu tenho 3 plataformas que normalmente a gente, desde que eu chego, eu trabalho essas 3, o 4-4-2, 4-3-3, o 4-1-4-1, que é um 4-3-3 na realidade. Só faz baixar e depois sobe. Às vezes joguei a linha de 4 com um zagueiro, como o Kevin sabe jogar de lateral mais marcador, mas é uma linha de 4. Enfim, eu fiz uma variação no estadual para jogar o Bruno mais perto do Brenner, fazendo 4-3-1-2. E deu resultado bem bom contra o Caetés, deu ótimo resultado quando tu tem volantes rápidos no centro para você conseguir construir isso. Então eu não vejo a oscilação mais em relação à plataforma, à minha forma de jogar, porque a gente pode olhar, tu vê essas pequenas variações, são pequenos movimentos, não tem muito questão em relação à forma de jogar, porque é adaptável justamente quando a gente faz um planejamento, a montagem de elenco, tu monta em função das plataformas. Se tu quer jogar no 4-3-3, tu tem que trazer jogadores com extremo. Eu estou trazendo muito extremo, assim. Então tem que jogar. Eu gosto de jogar pelos corredores. Eu tenho que trazer jogadores nesse perfil. Então a oscilação já ocorre no sentido de que hoje tu vê as grandes equipes, o que elas têm feito para não ter essa oscilação? E tu vendo as grandes equipes de futebol brasileiro ter essa oscilação. O que é? No estadual, nós começamos estadual fazendo uma pré-temporada em Paroepebas, que é 12 horas de ônibus. Não tinha todo o grupo. Não, enfim. Voltamos de Paroepebas, nós tivemos que voltar para Paragominas, voltar para Paroepebas para jogar. Nós viajamos muito, gente. E jogando quarto e domingo, se tu não fizer um time alternativo, tu não consegue manter intensidade de jogo 90 minutos. Você sabe, talvez, o torcedor, o que mais não entende de futebol, aquele que entende um pouquinho e consegue ver um pouquinho, tu vê que toda a ideia e o bloco que eu gosto de jogar é sempre pressionante, é sempre um bloco em cima, médio, alto, pressionando. Mas tem momentos que a situação do jogo coloca a situação o Remo num bloco baixo para se defender. Eu sempre falo para o meu time, não podemos aceitar esse tipo de situação. Descer, né? Descer e acomodar e ficar sofrendo ali. Não, nós temos que reagir o mais rápido para sair daquele desconforto. Tem que se sentir desconfortável. Às vezes o torcedor, e às vezes eu vejo críticas em relação ao meu trabalho, que eu faço um gol e baixo o bloco. Isso não é orientação. Pelo contrário. Esse último jogo, eu até acabei de falar na minha relação, que o time perfeito, do jeito que terminou os 30, depois que a gente fez o gol. Mantendo a intensidade. Foi. Pressionante. Só que a gente tem que entender
que em alguns momentos a gente tem uma viagem, tem jogo quarta e domingo, e a gente só consegue manter intensidade quando a gente consegue fazer alternativa, variar. Hoje eu começo a pensar para o futuro, a mente para a futura, a gente ter esse tipo de alternativa, de tu descansar, o Bruno trocar com o Neto, o Brenner trocar com o Vanilson, alguma situação assim, para mim não ter essa oscilação, a gente conseguir jogar só uma vez por semana e manter os jogadores alternados, 3, 4 jogadores, que tu consegue manter os jogadores intensos, os jogadores descansados para poder manter e não ter aquela oscilação que acontece quando tu mantém o jogo jogando quarta e domingo com viagem, mesmo que seja Série C, 2 dias de viagem, saindo na madrugada, tu tem que recuperar. Chegamos em Manaus, o nosso voo em Manaus, bateu em Manaus, tivemos que teve que arremeter, né? Teve problema, a Boa Vista, aí voltou, chegamos 4 horas da manhã, mas isso a gente não usa de bengala, eu não falo, mas aqui numa resenha com você, eu tenho condição de colocar esses pequenos detalhes que para nós internamente a gente consegue entender o porquê que caiu um pouquinho a pegada nesse jogo. A gente fez até os 25 minutos boa intensidade, daqui a pouco caiu, o adversário cresceu também, e teve controle de jogo, empatou o jogo, depois nós retomamos de novo a pegada, começamos o segundo tempo perdendo o controle de jogo, quando a rapaziada que entrou recuperou, venceu o jogo. Então essa oscilação a gente quer evitar, e evita-se com um time alternativo e com um time descansado. Tu conseguir colocar aqueles jogadores que estão mais descansados para poder manter uma intensidade nos 90 minutos, que também é impossível, porque ninguém consegue jogar pressionante o tempo todo. Não existe. É um desgaste muito grande, principalmente em temperaturas altas, como aqui no norte, em temperaturas mais no sul do país, tu consegue. Europa, tu consegue. Olha, mas como é que a Europa consegue? Claro, lá tu joga temperaturas com 20 graus, temperatura maravilhosa, e só times alternativos. O treinador bota um time Gramado no jogo, perfeito, o país do lado, tu pega um trem, pertinho, 2 horas de viagem. tudo pertinho, competição que tu não desgasta atleta, ou quando desgasta o Neymar, eles vão pro banco, e aí tu consegue manter uma intensidade de jogo. Aqui tem o desgaste, tu vê que a gente começa a perder muitos jogadores dentro da competição, dorzinha muscular, porque muitas vezes sobrecarrega também nas questões de jogar muito, competir muito. Interessante que o Paulo Bonamigo falou conosco aqui, que ele tem a oportunidade de falar. E o Bonamigo não vai sair das perguntas que eu vou fazer, até porque as perguntas que eu faço são perguntas direcionadas em cima daquilo de observações inteligentes. É diferente você chegar a jogar pedra e não procurar saber o porquê aconteceu tal situação, e o Bonamigo explicando pra gente aqui. Não custa você perguntar numa boa e de uma forma séria, que você vai ter a resposta por completo, como o Bonamigo muito bem explicou aqui conosco. Bonamigo, a respeito principalmente daquilo que você já falou tudo sobre isso daí, é verdade que você se baseia muito, você lê muitos livros, você gosta, por exemplo, de estar muito por dentro sobre o futebol inglês, te atrai mais o futebol inglês, o estilo de jogo do futebol inglês atual é o melhor na tua visão? Não, na minha visão, lá são os melhores treinadores que estão na Premier League, a liga mais valorizada do mundo. Eu respeito muito a da Espanha, respeito muito a Itália, caiu muito em termos que era antigamente. A Itália era muito catenaccio, muito bloco baixo, muito time reativo. E hoje você vê a Premier League, os times do Guardiola, eu acho que estão os melhores treinadores, o Klopp com seus estilos de jogo, o Guardiola mais no posicional, de querer ficar com a bola, o Klopp no estilo pressionante, mais intenso, objetivo, né? Objetivo, intenso, agressivo, um 4-3-3. Então, não que a gente lê. Na realidade é o seguinte, nós brasileiros, nós tínhamos que ter mais literatura, nós tivemos grandes treinadores que não deixaram muita informação, muito conhecimento para... Isso talvez o grande pecado, nós estamos passando por esse processo em que está vindo treinadores de fora, porque eles tiveram umidade, os portugueses principalmente, que eu acompanhei, porque eu trabalhei um ano no Marítimo, Vocês numa foram temporada. ensinar eles lá? Nós tivemos lá muitos treinadores brasileiros em Portugal, mas eles tiveram umidade de se capacitar, de estudar um pouquinho mais, de se preparar melhor, de se atualizar mais rapidamente e passar
conhecimento. Os treinadores lá, eles sentaram, se reuniram e um trocou ideia com o outro. Aqui no Brasil, num país continental, é muito difícil. Talvez a gente consiga agregar aqui o estado do Pará, treinadores, trocar ideia, mas é muito difícil a nível nacional tu juntar, ter essa união e a gente... O reflexo disso é que a gente perdeu o mercado na Ásia, a gente perdeu o mercado na Europa, já era pequeno. No Brasil nós estamos perdendo o mercado nos principais clubes. Mas isso não quer dizer que nós não temos grandes treinadores. E Acho não que tem agora, a qualidade para isso, né? Hoje a CBF Academy também está ajudando no sentido de preparar melhor os treinadores e hoje com certeza nós vai vir uma safra para frente aí que vai gerar frutos desse trabalho que está sendo desenvolvido na CBF, mas quando a gente trabalha fora, eu trabalhei 7 anos no mundo árabe, eu enfrentei grandes treinadores de futebol mundial. Pode citar os nomes aí. Você Cosme aprendeu e ensinou, né? O Cosme Olarian, que é um treinador croata, o Zenga, treinador italiano. Então tem vários, agora vai faltar Mas o que lhe chamou mais atenção? Mas esse intercâmbio, daí o que acontece? Porque eu tive que fazer para trabalhar também no mundo árabe, tu também precisa ter a licença para trabalhar, e aí tu tem que fazer cursos. Então os cursos lá realmente... Tu começa a se atualizar um pouquinho da intensidade, como é que tu adquire a intensidade de jogo, o que fez o futebol europeu praticamente, o Guardiola, que é o maior... Para mim, é a referência hoje. Ele viu no modelo do Brasil a forma de jogar, time ofensivo, vamos colocar intensidade dentro daquele estilo. Então, de 84, de 82? De 82, exatamente, do Tele. Então ele viu aquela forma de jogar do Tele, de um jogo propositivo, de ficar com bola, de tentar o máximo possível valorizar a posse de bola, não ser time que rifa muito a bola, não tem bola longa, jogo de aproximações, jogo apoiado, de transições, às vezes em bloco, às vezes transições rápidas. Valorizar o passe, valorizar a técnica, isso é coisa do Tele Santana. O que ele pegou nisso? Ele fez um jogo posicional onde às vezes ele faz uma linha de 3 com lateral, às vezes faz uma linha de 3 com volante, às vezes ele faz uma linha de 4 com os próprios 4, mas sempre com um jogo curto de aproximação, sempre ter um jogo de intensidade alta, sempre com uma amplitude muito agressiva, às vezes com ponteira, às vezes com ala bem aberto para ter bastante profundidade e atacar essa profundidade, tentando fazer o terceiro, quarto elemento nos lados, sempre buscando uma superioridade numérica, ou no centro de campo, ou nos lados de campo, para ter essa penetração, não jogar com uma referência, um jogador de referência alto, em que tu perca um jogador na construção, onde hoje nós temos o Brenner, que é um jogador que nos ajuda a construir. Ou seja, o 9 pelo 9, estilo Jardel, na época não joga mais. No estilo posicional com o Guardiola, não. O Klopp também não, que tu vê que os 3 da frente são jogadores móveis, não tem nenhuma referência. O próprio brasileiro que jogava lá era um jogador que saía muito da área, construía muito. Hoje o Sané, que joga de centroavante, é um jogador de mobilidade, o Salah, que joga pelo lado, mobilidade. Enfim, então tudo são conceitos e ideias em que o treinador espanhol viu no Brasil e colocou intensidade e uns conceitos modernos de pressão pós-perda, tá já pressionando, pressionar bloco alto, com inteligência, perdeu a bola, todo mundo atrás da linha da bola, a bola como referência. Mas tem que ficar um ali, né? Porque na hora que a sobra tem que ter esse aqui para poder pegar e dar o giro, então fazer o passe para quem venha, né? Então, eu acho que a gente já vê grandes treinadores. Premier League é melhor para você? A Premier League, com certeza. O futebol do tic-tac já está superado? Ou estão aperfeiçoando ele? Estão aperfeiçoando. Porque se não vê mais como que foi a década passada, o tic-tac foi um negócio fantástico, né? Só que faltava uma objetividade muitas das vezes no tic-tac, né? Mas hoje o Guardiola está fazendo o seguinte, uma circulada e aí agride. Ele não tinha mais ficar com bola com 4, 5 circulações. Volta, né? Não, hoje é 1, 2 circuladas e já agride, já ataca a profundidade, já ataca
espaço, já ataca a largura. Corredores são a principal arma desse futebol. Ou joga entre linhas com qualidade técnica, o jogador que ele tem, normalmente são jogadores de muita qualidade, sabe jogar entre linhas, sabe jogar, posicionar ali sempre nas costas dos volantes, aquele espaço de duas linhas compactas ali que tu tenta achar em campo reduzido, tu começa no microcampo, achar esse espaço para a hora que vir para um campo maior ter uma liberdade e consegue trabalhar com muita qualidade. Futebol não tem mistério. Outro detalhe interessante, o futebol ele nunca mudou. As pessoas que tentaram mudar a essência do futebol. Porque na época que tu jogavas no Grêmio, e tu não foi qualquer um, pelo contrário, super campeão, titular, e jogando numa posição de volante, que o volante se transformava em meia antes, que hoje em dia estão fazendo de novo isso, né? Praticamente tentando fazer de novo isso, né? Se adequando com aquilo que você falou, por exemplo, do Guardiola. Porque no futebol que a gente via antes, a gente pensava que era um futebol mais lento. Não, mas era um futebol mais jogado, porque era um futebol de entendimento melhor tático. Pela técnica de cada atleta, né, você vinha fazer aquelas jogadas que apareciam cada gol diferente, que passou um tempo. Aí o futebol do Brasil foi se aproximar do futebol europeu do alemão. Aí já ficou muito alemãozado ali, né? Muito mecânico, aquele negócio de cruzamento na área. Mas hoje em dia, que eu te falo dos tempos para cá, o futebol brasileiro, enfim, está começando a voltar a ter a sua essência de novo, cara de toque de bola, fazendo aquilo que você falou, que foi preciso um cara lá de fora, com a sua inteligência, observar e aperfeiçoar aquilo que ele entendia, se baseando naquilo que ele admirava. Mas hoje tem um aspecto que evoluiu muito, a questão da preparação. Hoje a física. A física. Não, tu não corre, tu não marca e não volta. Hoje os treinamentos eles são diferentes do que era antigamente. Antigamente nós fazíamos mais treinamentos de resistências, de alta duração. Corria 12 quilômetros. Alta duração, muito volume e pouca intensidade. Hoje os treinos são basicamente intensidade. Então os jogos, eles são mais rápidos. A técnica diminuiu. Sim, claro. É desse aspecto que eu falo. Mas em compensação a tática evoluiu muito. A tática evoluiu muito. Por isso tu treina muito futebol reduzido, triangulação, né? Muito, a tática evoluiu muito, porque o nível de informação, de estudo, de tecnologia, hoje a gente consegue fazer instrução para o jogador, que coisa que no meu tempo a gente não tinha, que era uma orientação em cima de um tablado, em cima de um flip chart, enfim, é o posicionamento nosso. Hoje tu consegue fazer treinamentos com os atletas dentro de palestra, né? Tempo real, os treinamentos muito intensos, os espaços estão mais reduzidos, os jogos são mais competitivos, então a preparação física ela deixou o jogo um pouco mais mecânico. Hoje todo mundo vai, trabalha, busca, tenta atacar o lado oposto. Hoje todo mundo tenta fazer um jogo de ficar com posse para atacar o lado oposto. Todo mundo se protege do lado oposto. Hoje quem não controlar a profundidade vai sofrer demais. E às vezes com 4 tu não consegue proteger profundidade. Quando tem o balanço, com 5, né? Tá todo mundo buscando o quinto elemento, porque daí ele consegue esticar um pouco mais essa linha defensiva e proteger um pouquinho a profundidade. Enfim, tu tem que ter um balanço muito rápido nas duas linhas para Você fala muito isso na beira do gramado, eu observo muito. Balança. Tem que ser muito rápido, porque jogador que não tem essa dinâmica hoje, tu fica atrás, porque todo mundo está procurando aliar a técnica, a competitividade, a intensidade. E aí isso é muito difícil, o mercado não te oferece isso. Esse jogador se valoriza muito. O cara que tem a técnica, o cara que sabe fazer gol, o cara que sabe jogar e que ainda tem a disciplina, tem ataque, ele é muito. Hoje, tu procurar uma extrema que consiga fazer as três, consiga ser eficiente na fase ofensiva, consiga organizar e consegue baixar bloco para organizar, e esse jogador hoje é super valorizado. Hoje é um jogador que dificilmente fica no futebol brasileiro muito tempo, porque o mercado hoje está muito em alta para esse tipo de atleta. E tem que ser novo, né? Jovem, porque... Não adianta, porque tu não vai aguentar, né? Então, eu acho que o equilíbrio é uma palavra que eu uso muito, porque tu não adianta ser só um time corredor sem cabeça. Sim, com certeza. Eu acho que nós, treinadores, temos que sempre direcionar. O time tem que ter uma direção. E essa é uma obrigação minha, do time saber por onde ele vai começar, onde é que ele vai iniciar, onde é que ele vai se reorganizar e onde é que ele vai
fazer o acabamento final, o último terço, tem que ser um time trabalhado. Não adianta eu chegar e dizer, ó, vamos fazer um time ofensivo se eu não der ideias e conceitos para como tem que ser feito isso. Ou uma saída de 3 com boa amplitude de laterais, uma saída de 3 com lateral, mas com extrema na amplitude, fazer o volume, um volante sempre baixar para começar um jogo curto de aproximação, a gente ter uma inversão, que uma bola que continua sendo uma inversão sempre gera um desequilíbrio. Hoje tu começa, tu atrai o lado, induz para um lado, mas com o teu objetivo é a ocupação do espaço no lado contrário. Então, tu tem a obrigação de orientar, de treinar isso para o time ter uma cabeça. E treinar, principalmente, eu acho que é um ponto que eu acho decisivo, diferencial para os treinadores hoje, é treinabilidade mental, né? Psicológico. Porque às vezes o cara treina, trabalha, mas chega aqui e ele fica com medo de campo, ele fica com medo de torcida, ele fica com medo de não ter a coragem de realizar aquilo que ele treina. E às vezes o cara que treina menos, mas tem um mental forte, ele vai lá e realiza. Então é treinar a cabeça, isso eu trabalho demais nas minhas preleções, minhas estratégias de jogo, né? Do dia a dia, o jovem, ele ter personalidade com 19, porque depois ele não vai ter com 30. Se não jogar com hoje o futebol moderno, do jeito que está, e a forma como tu te apresenta o jogo, se tu não ter coragem de jogar, não jogar no Remo, tu não vai jogar em time nenhum, vai sofrer em tudo que é time. Então é um grande desafio, porque o cara que jogar no Remo, ele joga em time grande, porque aqui a pressão é grande. É diferente. Aqui ele sabe que se rapasse ali no centro, ele vai ser vaiado. Tanto tu vê que a gente tem alguns jogadores que se destacaram no estadual, daqui a pouco eles não estão jogando tão bem, é hora que eu tenho que ter a sensibilidade de, a energia dele caiu, perder um pouquinho de confiança, tiro, descanso, depois eu recupero, ponho ele de novo, e isso é a nossa sensibilidade como técnico. Com certeza absoluta, a sensibilidade, a personalidade, a questão psicológica, se você não tiver, não adianta só jogar bola, que não vai, como disse o técnico Paulo Bonamigo. Bonamigo, bora para uma resenha, que nós falamos inclusive no destaque, que é muito interessante. Eu soube que na época você estava no futebol maranhense, e aí você estava no hotel quando recebeu a ligação para vir para o Clube do Remo. Se eu estiver mentindo, você me diz. Se eu não tiver, você acrescenta. Eu sempre digo isso. E aí você estava no hotel e recebeu a ligação e se mandou. Veio para cá, para Belém do Pará. Assumiu o Clube do Remo em 2000 na Copa João Avelange, de onde surgiu todo o sucesso, a felicidade e esse teu, como é que se diz? Essa tua liga com o Clube do Remo. Foi verdade que os caras não queriam que tu viesse, não vou dizer fugir, é o termo fugir, mas vou dizer, você, como o Leão da Montanha, né? Tivemos o Leão da Montanha, que tinha que desenho antigamente, da nossa época, né? Você vê que eu sou uma geração um pouco menor, mas o Leão da Montanha falava saída pela esquerda, então saída pela direita quando ele queria se sair de alguma situação. Conta essa resenha pra gente. Se saiu de lá, uma tal de geografia lá? Não, só nesse momento de geografia, eu era um dirigente muito lendário lá, né? Era folclórico. Folclórico lá no futebol maranhense. Todo estado tinha um, né? Infelizmente ele faleceu em 2020 pela Covid, mas ele era muito presente com o time, muito estilo Eurico Miranda do Nordeste. Ele não deixava roubar do Sampaio, ele era muito forte, entrava em campo, era muito firme como dirigente na época. Mas quando eu recebi a ligação, nós fizemos o último jogo do turno, fomos campeões do turno no sábado e domingo, quando eu recebi o convite, e como eu falei antes, poxa, foi depois do jogo, foi no sábado à noite, comecei a negociar, eu estava junto com a minha esposa, infelizmente na época eu tinha um preparador físico e o auxiliar técnico, o auxiliar continuou dentro do Sampaio, eu disse, mas eu iria sozinho, montei uma nova comissão aqui depois do Remo. Mas foi bacana que... Mas não saiu pelo balancinho não, né? Do banheiro? Não Aí é lenda, né? Não, ele só falou, olha, tu não acredito que tu vai pro Remo, porque ele usou bem a expressão lá, tu não vai receber, o Remo não vai te pagar, enfim, aquela coisa toda, mas eu queria dizer, eu era um treinador jovem, era o meu segundo clube que eu tinha... Eu ainda estava em busca de experiência, de crescimento como profissional, de aprendizado, de capacitação, e cada desafio para mim, tipo, vir treinar o Remo, porque eu sabia que tinha uma gigantesca torcida, o time estava 7 jogos sem vencer, tinha tomado 5 do América de Natal, se eu não me engano, mas a gente já sabia a força da torcida. Eu disse, esse é um clube bom, um desafio para aquele momento, eu disse, eu vou mesmo.
E o bacana é que eu fui... Você veio de carro? De estrada? Não, vim no Veio de avião, mesmo? eu fui recebido 10 horas da manhã e já fui direto para o Hotel Sagres. Quando cheguei no hotel, eu encontrei o Fernando, nosso afetuoso. Fernando Oliveira. Foi meu treinador em 91 na Tuna, sabia? Depois eu lhe conto sobre isso. Foi uma parceria muito boa que a gente fez, um trabalho bacana com o Fernando, que foi um cara espetacular, preparador físico, eu conheci, se tornou um amigo. Tentei levar ele adiante também em outros clubes que eu trabalhei. Mas não arrancava ele daqui, não tinha jeito. E foi uma pessoa bacana, ele foi muito sincero, Paulo, não tem auxiliar técnico. Eu sou o preparador físico do clube e na realidade, sim, nós estamos sem treinador. Eu disse, não, então vamos que eu já vou direto para o jogo. Foi o primeiro jogo, já fui para a pré-eleção. Chegou, já foi para a pré-eleção, já fui logo me apresentei como técnico deles, eu sou técnico, fiz uma motivacional, os caras estamos juntos e já vou para a beira do campo junto com vocês e o Fernando vai estar dirigindo, eu vou estar auxiliando junto com ele por trás e já fomos foi bem bacana essa experiência. Poxa, foi um dia que choveu bastante, choveu muito. Mangueirão? Não, foi no Baianão, 2-0. Remo ganhou? Ganhamos 2-0. Já chegou já com raio de sorte. Gol do Balão, o Balão lembro que tinha feito o gol e o Robinho fez o segundo, mas assim, os gols bem na fase final de jogo, muita chuva. E o Remo te pagou? Tudo certinho, olha, eu falei para ele até depois que eu tá vendo só? 7 meses, nós ficamos 7 meses no Remo e era um momento de muita estabilidade na época. O clube não era tão organizado como é hoje. A política interna arrebentava era com o clube. Muito dividido, era um clube assim que eu fiquei muito impressionado, porque foi uma relação muito forte na época, porque nós conseguimos levar o Remo para a primeira divisão, com toda a dificuldade, nós passamos por crise financeira durante a Copa João Avelange, e eu tinha jogadores que não queriam treinar, nós afastamos 7 jogadores, nós tivemos o grupo mais local, ficou com os jogadores mais local, mas aquilo que eu te falei, foi um grupo que perdeu qualidade, mas juntou forças, juntou unidade e aí chegou no objetivo. Fomos decidir com o nosso tradicional adversário a vaga de acesso para o módulo verde, que foi a sequência, junto contra o Paysandu em 2 jogos. Tive que passar o meu cartão de crédito no Hotel Sagres lá. Tá vendo só? Mas passei, ok. A família tudo entrava para dentro. Passa, que depois no final do mês serás ressarcido. Não, mas o clube depois, o dinheiro da renda, que a torcida era um trem pagador, a torcida do Remo daí, principalmente depois que foi para a fase de mata-mata, era um Mangueirão com 40 mil pessoas. 50 mil pessoas. E aí fica a galera em pé lá em cima, pegar mais eu cima. falo o seguinte, foi o único clube que eu saí. Nessa fase eram fase de pouca estrutura, de organizações, os clubes norte e nordeste não eram tão organizados como são hoje, e foi um clube que saí 0-0, não me devendo nada, absolutamente nada, continuei ajudando o Remo, indiquei o Cuca para trabalhar, o Cuca trabalhou um ano depois aqui. O Cuca jogou contigo na época? Sim, no Grêmio? Jogamos junto no Grêmio e ele estava começando como técnico na época, e eu liguei para a turma aqui, falando do Cuca, ele veio para treinar aqui. Enfim, a gente ficou com uma história de surgimento também do Cuca, né? Surgiu através do Grêmio, né? Como foi você o trampolim, né? Foi um trampolim que ele deu sequência depois na carreira e enfim, aí esse foi o primeiro... Aí chegou no mundo árabe. Em inglês dava para levar, mas aí tinha que ter intérprete lá, que tinha galera lá que não... Não, até o atleta dos Emirados, que é diferente da Arábia Saudita. Os Emirados é um país pequenininho, a Arábia Saudita é um Brasil. Emirados é mais livre, né? Tem mais liberdade. Tem mais liberdade, é um país mais aberto, é 80% ocidentalizado, então o inglês eles conseguem entender bem. Então tu entende bem o inglês, o atleta local ele entende bem o inglês. Os brasileiros que precisavam... Já te dava o trabalho brasileiro. Não, é porque eu tinha que levar jogador brasileiro, normalmente eu levava por temporada 13 mais um asiático. Da Coreia, do Japão, de algum lugar, da Austrália, para a gente formatar um planejamento nosso da temporada. Agora, os locais normalmente eram poucos, jovens às vezes, que tinham que ter um árabe para ter tradução, auxiliar, mas foi tranquilo, acho que ficamos 7 anos, fomos para 6 finais, 2 títulos, foi uma passagem bacana nos Emirados, foi muito bacana, assim, de intercâmbio fantástico com treinadores de outras culturas. É pena que esfria muito o mercado, porque eu saí daqui do Bahia, na época eu estava no Bahia, em 2009, e voltei
quando voltei, tive que assumir daí o Fortaleza na Série C. Lembro. Entendeu? Na Série C, porque o meu mercado em Série... Fiquei muito tempo, 7 anos. O cara perde um pouco o conhecimento de mercado nacional. Não é nem essa questão, perde o mercado, mas eu também podia ter uma assessoria de imprensa para divulgar o que foi ganho fora, e eu nunca me preocupei muito em fazer assessoria de imprensa, sempre acreditei que o marketing no trabalho de um treinador é as suas conquistas, é o dia a dia, é o boca a boca, é todo mundo informando como trabalha, como técnico. Mas hoje a gente vê que a assessoria tem um peso muito grande. De se manter um empresário também é importante ter um empresário forte. Eu me desvinculei de empresário porque fui para fora do país, tu está estabilizado lá, o trabalho deu certo, quando chegou já implantamos uma metodologia que deu certo, que já caiu no gosto, já adquirimos resultado e evidente, aí os contratos lá de 2, 3 anos. Aí o Bonamigo, que já era um cara que já estava traçando seu planejamento de vida, visando o seu futuro, como agora, se estabilizou legal. Copacabana, tem 258 apartamentos em Copacabana. Inclusive, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, no caso, o nosso paraense Coronel Nunes, que foi até então interinamente presidente da CBF, é um inquilino seu ou não? Não, isso é na Barra da Tijuca. Pois é, olha só, Nunes, falei Copacabana, mas já está na Barra, porque a Barra, a Zona Sul, que ela era de toda lá. É legal isso, né? Não, você se comprometeu em ser o homem quando surgiu no futebol, crescer no futebol, projetou a sua vida, construiu sua família e hoje goza plenamente daquilo que foi o teu suor, ainda trabalhando de outra forma com aquela motivação que te faz bem. Mas eu acho que o apetite, eu sempre falo, o apetite. No dia que eu perdi... Por isso que tu não aceita jogador que não quer jogar e te atrapalha no vestiário, né? Nós não podemos ter aqui, eu sempre falo que a motivação de uma comissão não pode ser diferente dos atletas, nós temos que ter referência de querer vencer, de querer crescimento, de querer colocar a instituição vitoriosa, com trabalho, com dedicação, porque a gente sabe que nós somos um espelho. O atleta sempre vê uma comissão técnica, a diretoria como um espelho. Se daqui a pouco está acomodado, não quer trabalhar, trabalha pouco, pouca intensidade de treino, vem para baixo também. Então, não vai te ajudar. E não pode ser diferente. Então essa integração é importantíssima para a gente conseguir resultado. Então parece que a gente procura perfil de jogador com caráter, sim, com vontade, jogador que tenha perfil. Como foi teu perfil também como atleta, né? Tem que ser, porque a gente entra, se tu hoje na vida não ter esse espírito de querer... Qualquer profissão. Vencer, não é só ser atleta profissional, não, qualquer profissão. Você está acabando e atrapalha os outros. Tu tem que trabalhar, sempre falei uma coisa, trabalhar sempre em zona de desconforto. Qualquer profissão, nunca está satisfeito, não tem inveja ruim, pelo contrário, usar as referências como inveja boa. Tu olhar para cima, ver um Tite lá, ver uma inveja boa. Uma ambição. Com certeza. E isso que faz com que tu... Jogaste com o Tite, né? Joguei. Até na base o Tite, ele teve problema de joelho muito cedo. Tite. Era zagueiro, né? Não, ele era meia. Era meia alto, os caras falavam que ele era zagueiro. Não, volante meio campo, segundo, terceiro homem de meio campo, tinha qualidade técnica. Não era muito intenso, era grandão, bom porte, jogava bem a bola. Vocês conversam? Sim, conversamos, somos vizinhos. Ele mora no mesmo, mora lá. Mesmo condomínio lá? Mas ele agora na seleção, muito trabalho, muita viagem, muito... Mas sempre tem aquela referência para chegar e conversar. Normalmente encontra a comissão técnica dele, quando tá junto, o filho dele, o Matheus, que mora também no Rio. Sim. Faz aquele churrasco ali cruzado assim no chão? Não, agora, estilo gaúcho, o que acontece? Eu tive minha fase de interior do Rio Grande do Sul, que eu nasci em Juí, 400 quilômetros do Rio Grande do Sul, quase na fronteira com o Uruguai. Então, não faz frio ali, gostava de churrasco, faz frio, gostava de churrasco, colonização italiana, alemão, aquela coisa que tem muito alemão e muito italiano, naquela região que imigrou lá. Aí depois, com 16, 17 anos... Vim para Porto Alegre, que é uma capital, daí já é mais desenvolvido. Conheço, peguei. Aí eu fiquei 11 anos como atleta numa capital, então depois eu saí. Ainda tinha hábitos de tomar chimarrão, aquela coisa, família tomar chimarrão, churrasco, todo domingo ter churrasco. O vinho no almoço. Vinho, tomar caipirinha, muito caipirinha no almoço. Depois tu vai perdendo esse hábito, sai, fui morar em Curitiba, fui morar fora do país, trabalhar como jogador em Portugal, em outros lugares tu perde costume, um pouco o hábito, o costume, porque o churrasco é bom fazer, caipirinha é bom no frio.
No calor, fazer um churrasco no calor. Não, eu com o churrasqueiro, aqui, por exemplo, não tem como fazer. Eu com o churrasqueiro sou fraquíssimo. Mas aqui o churrasco do carioca, do paulista é diferente. Eles gostam de cortar a carne e fazer como bife. Nós, normalmente, o gaúcho gosta de pegar a parte toda e cozer bem a picanha dos dois lados o tempo todo. Coloca só o sal de parrilha. A costela e depois bater no sal. Então já é diferente. Mas chega, tu perde um pouco o hábito, tu jogando muito fim de semana. Mas o senhor sabe que o senhor estará em breve ao meu lado com um churrasco, não sabe? Não. Então fique sabendo a partir de agora, porque o senhor me cobrou um tempo desse. Quando falaram lá, de olha, Nelson, vou na tua casa, o negócio do churrasco lá. Você se lembra que estava conversando uma vez aqui no Bairrão? Foi o Sandro, por sinal, seu assessor de imprensa, que veio falar e falou, né? Eu digo, tá certo. Então o senhor vai em breve lá fazer aquele churrasco. Eu sou um zero à esquerda para fazer o churrasco. Eu compro a picanha e o senhor me ensina. Tá fechado? Tranquilo. Tudo certo. Só não pode tomar vinho agora também, com esse Não, clima aqui não tem combate, né? Aí tem que ser uma serpa, né? Serpinha, uma tulipa, chulipa. Bem sensacional do ritmo que o senhor gosta. O melhor treinador que o senhor trabalhou na época? Puxa, eu tive treinador. Enio Andrade? Enio Andrade, assim, um time competitivo e leitura de jogo. Enio Andrade, o intervalo de jogo dele era absurdo o que ele corrigia. E treinava muito o time, assim, ele treinava time 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3 para a época, era muito atualizado o seu Enio e muito forte no estilo, assim, de um time mais copeiro. Não perdia jogo de jeito nenhum, para não perder jogo, saber sofrer e ter um reativo forte. Ele top, Filipão, eram especialistas. Aí tem os treinadores, assim, Tele Santana. Trabalhou com o Tele? O Tele era um absurdo. Aí que eu falo, o Tele, tu errava um passe no treino, eu aperfeiçoei meu passe. Eu sempre falei que a treinabilidade da técnica como da mente é importante. Tu treina a técnica, tu vai lá, tu melhora. Isso eu faço o curuá, o pingo, ficar treinando passe, paredão, para melhorar pegar o cara que não teve a base da base mesmo. Treinar domínio, isso treina até no profissional também, melhorar passe médio, longo. Isso o Tele não detestava, tu dar chutão, errar passe, time espaçado em campo, valorizava demais ficar com a bola, o repertório ofensivo o Tele tinha demais. Isso é treino de ultrapassagem, overlapping, ponto futuro, o repertório ofensivo o Tele era um absurdo, a parte técnica, bloco médio, alto, pressionante. Ele já gostava da intensidade de marcação acima, já gostava, né? Já era um time mais propositivo, então esse técnico que marcou muito, assim, são dois técnicos assim, acima da média e também com conhecimento absurdo. Rubens Minelli também, já é a mescla desses dois, já é o meio termo assim, desse equilíbrio. Tudo foram teus treinadores? Tudo meus treinadores, campeões. No Grêmio? No Grêmio. Você foi campeão mundial no Grêmio? Eu entrei no segundo tempo, tinha 22 anos, entrei na segunda parte, no lugar do Paulo César Caju. Nossa Senhora. Joguei a prorrogação. Seleção brasileira. Joguei a prorrogação e os 25 minutos finais. E aí fizemos o segundo gol na prorrogação. Aí o gol mais importante, sempre eu vejo um gol seu, parece que no Maracanã, ou foi no antigo estádio do Grêmio, que agora é Arena. Olímpico. No Olímpico. Estádio Olímpico foi o gol mais importante. O Inter era tetracampeão gaúcho em 85, nós recuperamos a hegemonia sendo campeão. Fiz o gol aos 4 minutos de fora da área, no Tafarel. Para mim foi o gol mais marcante, assim. Tafarel também é outro também que deve ser... Os caras falam que o Tafarel falhou, mas não falhou. Foi uma vou ajudar. Ele tentou pular, mas aí a bola fez o efeito e conseguiu enganar. É teu vizinho também lá no Rio, não? Não, o Tafarel foi meu companheiro de Inter, uma pessoa fantástica. O Tafarel faz um tempo que eu não vejo, mora no Sul, trabalha na seleção também. Trabalha agora no Arsenal, no Liverpool, então tá trabalhando de alto nível, então o Tafarel muito alto tempo. Alto nível, como você também é alto nível. Meu amigo, muito obrigado pela gentileza de você estar conosco aqui no Resenha do Nelson Torres. Sei que para poder te ter, para conversar como nós estamos aqui, é realmente porque eu sei que você tem consideração com o meu trabalho, com a minha pessoa. Se não, com certeza, eu recíproca é verdadeira, viu, meu irmão? Tá bom. Eu desejo sucesso para você, não só no Clube do Remo, visando o acesso na Série B, mas também na tua vida, com a tua família, sobre todos os aspectos que são tua referência. É interessante, esse é o tipo de programa que eu gosto de vir e debater, porque tu está aprendendo e está colocando algumas
soluções que às vezes tu é elogiado, às vezes tu é criticado com algumas situações que tu acha, puxa, mas que injustiça, eu não faço isso, por que estão me falando isso? Entendeu? Então, quando é uma crítica consistente e de um cara que entende, a gente vai lá, pô, bacana a colocação dele, está tentando colocar o seguinte, que talvez o time oscila porque está variando muito de sistema. Eu estou falando que não, a oscilação é um pouco mais, talvez pelo acúmulo de jogos, a intensidade não consegue ser mantida, não é nem muito pela plataforma, porque a gente treina sempre 2, 3 plataformas decisivas para a equipe estar bem entrosada. Então, é bacana a gente fazer um debate com gente que conhece futebol, não Obrigado. com gente que às vezes tu entra situações que até... O orelhudo. E é bacana que isso só faz a gente crescer e para mim é sempre uma satisfação quando eu tenho a disposição de poder falar sobre o futebol contigo. Obrigado. Um grande abraço, sucesso. E tamo Valeu. junto sempre, né? Vamos com tudo. Compartilhe, dê seu like e se inscreva aqui no canal Resenha com Nelson Torres. Esse foi Paulo Bonamigo.